Mas por que a gente deve perdoar? Para a gente entrar a dimensão do perdão na sua natureza, é essencial a gente trabalhar as palavras no seu sentido. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra. Então, eu vou aproveitar uma palavra que você coloca aí já para a gente tratar de perdão, porque ela já vai... Essa palavra já vai denunciando um pouco de onde é que a nossa espiritualidade, as nossas emoções ficaram comprometidas e por que o perdão vai tratar isso. Não é porque que a gente deve perdoar, é porque que a gente pode perdoar. Muito bom. Cara que eu coloco o deve perdoar, eu já criei uma culpa. Interessante. Eu já predispus uma condição de culpa e, consequentemente, eu estou partindo da expectativa de uma obrigação Muito bom. que eu tenho que cumprir para ser reconhecido naquilo que eu vou fazer. Então, o pecado não foi um erro cometido. O pecado foi um acerto presumido. Como assim? Então, o homem não pecou porque cometeu um erro. O erro, ele é originário na ignorância. O pecado, ele é originário na iniquidade. Então, nem todo erro é pecado. Por isso que nem todo acerto é santo. Então, o homem peca quando ele presume uma consequência do acerto que não é implícita. Por isso que o homem, para pecar, ele tinha que associar isso à presunção do erro e do acerto. Quando o diabo nos arrastou para a ideia de que o controle do erro e do acerto é que garantiria o meu futuro, então isso criou em nós a condição iníqua do pecado. Entendi. Então, Deus criou o hoje. O hoje é um constante aprendizado onde não conta o certo nem o errado. O que conta é o conhecimento. Então, ora, onde eu tenho a garantia do conhecimento, não conta estar certo ou errado, porque a minha disposição é de conhecer. Mas quando eu coloco o entendimento como garantia de um futuro, então aquilo que eu estou entendendo vai me garantir um futuro pretendido. Então o pecado está diretamente associado a uma expectativa de futuro. Então eu abandonei o conhecimento do eterno em troca do entendimento do futuro. Meu Deus. A hora que eu optei pelo entendimento do futuro, eu coloquei a expectativa no lugar da perspectiva. Então eu tinha uma perspectiva de eterno. O que era a referência de toda a ação santa? O conhecimento de um eterno que já foi compartilhado. Então a bênção já foi concedida. Então, eu estou abençoado para que tudo aquilo que eu fizer, independentemente de eu estar preocupado em estar fazendo a coisa certa ou errada, eu estou traduzindo de maneira sensível e intensa o conhecimento. Amém? Amém. Pronto. Então, eu vou aprender. Então, eu estou aqui para aprender na relação. Então não interessa se você está certo ou eu estou errado e vice-versa, porque a nossa relação é de conhecimento. Numa perspectiva de que nós somos enviados da eternidade para conhecer toda a virtude eterna concedida a nós na relação. Então eu estou aqui para garantir que o seu erro não comprometa. E você está aqui para garantir que o meu erro também não comprometa. Então os nossos errados podem causar um constrangimento, mas nunca vão comprometer a relação. Sim. Constrangimento, mas não comprometimento. Então, nossa relação ela pode ser o máximo constrangedora possível, que nenhum erro será comprometedor dela. Entendi. Não há erro que possa comprometer nossa relação. Aí o diabo veio e criou o amanhã. Então Deus criou hoje. O hoje. Quem criou o amanhã? O diabo pegou e transformou isso num Meu talvez Deus. seja
Quem sabe será, que bom que fosse. Meu Porque Deus. ele fala assim, no dia em que você fizer, então você será. No dia ele tá falando do Acabou. amanhã. Então agora Foi eu o tenho diabo que criou o amanhã, meu a Deus. iniquidade. Quando ele criou amanhã, ele criou uma compensação do passado. Então agora eu não vivo hoje. Eu tenho projetado para o futuro a compensação das frustrações do passado. Meu Deus. Ou, o que é pior, das expectativas. Então eu estou compensando uma frustração ou eu estou corroborando com uma expectativa. Uhum. Então, ou eu estou tentando fazer valer uma presunção, ou estou tentando compensar uma frustração. Isso chama-se iniquidade. Equidade é a justiça. Equidade é a forma justa como nós tratamos o erro um do outro, compartilhando conhecimento. Então, beleza. O seu erro é a minha oportunidade de transmitir conhecimento. Não porque eu estou certo, mas é porque eu tenho compromisso com você. Então nós temos um compromisso um com o outro. Eu não sou leal ao seu erro me ressentindo. Eu sou fiel a você, entregando a minha fidelidade independente do seu erro. Por isso que ainda que a gente seja infiel, Deus permanece fiel. A amargura é um sinal de lealdade ao erro do outro. Como assim? Eu estou amargurado porque é o sentimento correspondente do seu erro. Então é um sinal de lealdade. Se eu fosse fiel, eu não estava amargurado. Porque eu estava sustentando a palavra empenhada com você, independente da forma como você se comportou. Equidade. Então eu estou sempre como instrumento de justiça e nunca fazendo juízo. Então eu só me sinto prejudiciado quando eu fiz juízo de mérito. Eu merecia um Jonatas melhor. Sim, é expectativa. Expectativa. Não perspectiva do eterno. Pronto. Então eu não sou representando o seu eterno. Você é a minha expectativa de futuro. Você é o Jonatas que eu quero Meu Deus. que você seja onde eu mereço que você esteja. Iniquidade. Equidade. Eu estou entregando para você, independente da forma como você se comporta, tudo que eu tenho para te entregar. Sendo fiel. Fiel. Então eu sou o seu fiel. A diferença entre fidelidade e lealdade nesse sentido? É isso, porque, por exemplo, o prumo não é fiel à parede. A parede entorta, o prumo fica lá, para dizer onde é que ela poderia estar. Uhum. Então o fiel não condena a parede. Ele não sai do lugar onde a parede sempre esteve. Então nossos pecados não separam Deus de nós. Nossos pecados nos separam de Deus. Mas ele sempre está no lugar onde nós o deixamos. Ele é o meu fiel. Então o esquadro é fiel, o prumo é fiel, a régua é fiel. Eu, na minha obesidade, que eu queria? Uma fita métrica leal. Então eu queria uma fita métrica de elástico, que sempre me desse a medida que eu queria que ela desse. Mas infelizmente eu só encontrava fita métrica fiel. Então eu sou o seu fiel. Então eu vou estar aqui no lugar onde você me deixou. Mas eu não vou para o lugar onde a minha amargura me leva. Se eu for para o lugar onde a minha amargura me levou... Então a amargura é essa adaptação à expectativa como uma resposta ferida. Reação, ferida. Então, no fundo, não é o que você fez de errado que me deixa amargurado. É a presunção que eu tinha de que meu acerto merecia o seu reconhecimento. Entendi. E aí, dentro dessa... Então, o amargurado é um merecedor frustrado. Entendi. É um presunçoso desapontado. Sim. É um merecedor, ou ele se sentia no direito de receber o reconhecimento pelo acerto dele. Ele é sinceramente amargurado na expectativa da qual ele foi frustrado. Porque ele era o quê? Ele era o sinete da perfeição. Então ele era o exemplo do feito bem feito. Até que ele imaginou que ele merecia algum tipo de reconhecimento por isso. Por isso que ele vem te seduzir sinceramente amargurado. Então toda amargura é sincera. Porque ela é a forma leal como eu respondo ao erro do outro na medida em que ele frustrou minha expectativa. Sim. Por isso eu me sinto
judicado, porque eu fiz juízo de mérito. Então não é a culpa do outro, é a minha frustração. Então, a minha amargura denuncia a minha presunção e não a gravidade do erro do outro. Por isso que o perdão, ele não é concedido, ele é assumido. Eu me submeto a uma natureza perdoadora. Cristo não concedeu perdão, ele é perdoador. Faz parte da natureza de ser Cristo perdoar. Então não é o que eu dou, é o que eu sou. É o que eu sou. O perdão diz de que substância eu sou feito. Ele é um fiel. Perdão é uma característica da fidelidade. Da fidelidade.